Curso de Windows, aula 64. Nesta aula daremos mais 4 drivers da nossa série, que está em sua 17ª etapa. Driver KeyISO. Ele é chamado de Serviço de Isolamento de Chave CNG. Hoje, todos os sistemas operacionais por segurança trabalham com chaves criptografadas. Tá? Esse serviço gerencia as suas chaves privadas e elas é que fazem as operações criptográficas. Um dos exemplos, você vai autenticar, você vai fazer login no Windows, a sua senha passa por esse tipo de serviço, para não ser detectada, para ser encriptada em nenhum lugar do computador, você vai achar a sua senha literal. Ela sempre vai estar altamente criptografada. Se você interromper esse serviço, vocês sabem que essa série é só de serviços que tem que ficar obrigatoriamente no ar. Se você interromper esse serviço, por exemplo, aquele PIN que vem de fábrica no seu notebook, ou no seu desktop, não vai passar para frente. Aí você vai ter um maior trabalho para recuperar, entrar em modo de segurança, reativar esse serviço, etc. e tal. Torcendo para que outros serviços também não estejam desabilitados devido ao fato desse estar. Driver KSecDD. Vocês se lembram que eu disse para vocês prestarem atenção em que um driver que começa com a letra K geralmente está associado a operações do kernel. Ele é chamado de Serviço de Isolamento de Chave CNG. Novamente, reparem a letra K no início do nome, É um driver associado a operações de kernel obrigatórias, serviço que não pode ser desligado, etc. e tal. Então, ele se chama, isso aí é a abreviatura para Kernel Security Support. É um conjunto de ferramentas e processos que protegem os recursos de um sistema contra acesso não autorizado. É como se fosse um pacote de funções. Ele é iniciado no boot sem nenhuma espera, tá? Não é iniciado por gatilhos, ele entra já de uma vez executando. É como parte da pilha de drives no volume de inicialização do Windows. Bem, aqui sempre o que ele fala para o Windows 10 vale para o Windows 11, porque o Windows 11 já tem como uma base consolidada o Windows 10. O Windows 10 deu muito certo e tem gente que está relutando em largá-lo. Por isso que a Microsoft está antecipando prazos em que ela não vai dar o suporte mais para o Windows 10. Também liberou a instalação do Windows 11 sem exigir TPM 2.0 e coisas do tipo. Ela quer que todo mundo vá para o Windows 11. Então, se esse serviço, se esse pacote de drives altamente necessários não puder ser iniciado, o PC vai tentar usar a última configuração válida. Ou seja, mais uma evidência de que você não pode desabilitar esse serviço de forma nenhuma. Mais um serviço com a letra K, indicando que é serviço do sistema operacional, que não pode ser desligado, que pertence ao kernel. O nome dele é Kernel Streaming WoW64 Tank. Vamos explicar esse WoW64 aí. Agora no Windows, se vocês vêm reparando desde o Windows 7, vocês observam que no C, o Windows, além do System 32, você tem o Sys WoW64, ou seja, programas feitos exclusivamente para o modo 64 bits. Ainda existe no Windows a coexistência de programas de 32 com 64 bits para facilitar as coisas. Então, esse serviço aí é o ponto de entrada do kernel streaming. Ele tem só solicitações de 32 bits e o WoW64 em solicitações de 64 bits. Pelo termo streaming, vocês devem estar entendendo assim, é coisa relacionada a vídeo. Não, tudo que use cadeia de caracteres, simples I/O, manipulação de strings também, tudo isso. Então ele converte as solicitações de 32 bits em solicitações de 64 bits. É o ponto de entrada para o kernel streaming. Já falamos. Então, novamente explicando, converte solicitações de 32 em solicitações de 64 bits, permitindo que o driver subjacente
lide com as solicitações sem algum processamento adicional. Tá? Ao invés de ficar separando absolutamente solicitações de 32 e 64 bits, ele acaba transformando, quando ele vê que uma solicitação de 32 bits vai chamar alguma coisa que manipula 64 bits, ele já faz de forma transparente esta chamada. Porque eles não iam fazer todo o sistema de novo em exclusivo 64 bits. Talvez façam isso no futuro. Então, ele é um manipulador UOL para o Kernel Streaming Service. Bem, então, desta forma, concluímos a nossa aula 64, que é a 17ª etapa de drivers. Muito obrigado por sua paciência e atenção.